ler juntos aqui um versículo. Vou pedir para que os irmãos me acompanhem na leitura, por favor. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Vamos nos assentar? Nós vamos dar continuidade, né, irmãos, aos estudos da EBD, como temos feito toda quarta-feira. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a expectativa da igreja, né? Sobre esses momentos finais da igreja, neste mundo, e a nossa expectativa do Maranata, né? Da volta do Senhor Jesus. Então, como estamos a maioria aqui entre irmãs e pessoas que têm filhos, eu estava pensando hoje, quando a gente fala com uma criança, né, que a gente vai fazer uma viagem, ou que vai fazer algum tipo de programa, e não é naquele dia, há uma expectativa muito grande, né? É hoje, é agora, quanto tempo falta, como que vai ser, quando que a gente vai, como que a gente vai, o que vai ter lá, o que não vai ter. E há uma expectativa muito grande em tudo que nós falamos com os nossos filhos, né? E hoje eu me peguei pensando qual é a expectativa que nós temos como filhas do Senhor, como filhos do Senhor, em pensar sobre o dia que o Senhor nos prometeu, sobre a volta do Senhor Jesus, como que vai ser esse dia, né? Quando vai ser esse dia, como será, né, que seremos levados, com quem que eu vou querer conversar no céu, como que vai ser, né, como se dará isso, né, e qual é a minha expectativa para esse dia, como está meu coração em relação a isso? São perguntas que nós temos que nos fazer mesmo, porque o dia a dia nos consome, as nossas demandas, né, as nossas necessidades, elas tomam conta do nosso pensamento e por vezes do nosso coração. E às vezes nós deixamos de ter essa expectativa da volta do Senhor Jesus, né, que vai ser um dia glorioso, né? A palavra fala que será um dia onde um será levado e o outro será deixado, né? Será um dia de grande alegria e um dia onde muitos terão ali uma tristeza sem fim. Então hoje nós vamos falar sobre essa diferença, né? Sobre essa igreja que vai ter esse dia como Jesus vindo como um ladrão que não é esperado, que o ladrão, quando a gente chega, né, nós não estamos comparando Jesus com o ladrão, né, vamos deixar isso bem claro, né, mas a situação, né, de ser pego de surpresa, de não saber que hora da noite, né, e profeticamente nós estamos vivendo a noite, né, um momento onde se aproxima, né, o raiar de um novo dia para a igreja, que vai ser arrebatada. E quando nós falamos de ladrão, né, quando nós chegamos em casa e nos deparamos com algo que foi tirado da gente, a sensação é terrível. Não sei se as irmãs já passaram por isso, mas lá em São Paulo foi assaltada 3 vezes. E a sensação de ter tirado algo da gente é terrível, né? A sensação de não poder fazer nada com aquilo, simplesmente tiraram algo de mim, é terrível. Imagine quando o Espírito Santo for tirado desse mundo. Que dia terrível vai ser para quem está. Que terrível vai ser para quem não for levado para a glória com o Senhor. Que sensação as pessoas vão ter, né? Porque o Espírito Santo sendo retirado, a alegria, a paz, o consolo e tudo que o Espírito Santo nos dá vai ser retirado junto. Né? E para quem ficar vai sobrar o quê? Aflição, tristeza, medo, dor, né? Angústia. Imaginem a angústia que será esse dia para quem ficar. Né? E me deparei pensando nessas coisas hoje, pensando nisso. E o contrário, que dia glorioso vai ser para quem for arrebatado, né? É o nosso sonho, né? É o pulsar do nosso coração, Maranata, é o dia que o Senhor vai nos levar, vai nos arrebatar. É o dia que nós não saberemos mais o que é medo, não saberemos
preocupação, né? Eu não imagino hoje que seria uma vida sem preocupação neste mundo, mas no céu não tem preocupação. O único sentimento que vai ter no céu é a alegria, né, que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quão importante é para a gente estar preparado para esse dia, quão importante é que nós possamos meditar sobre isso, pensar sobre isso. Como está meu coração para a volta de Jesus? Qual é a expectativa que eu tenho para esse dia? Será que tem algo em mim que eu preciso que o Senhor me ajude a ajustar? Será que tem algo em mim ainda que me impede de ter certeza que se Jesus voltasse hoje, o meu dia seria um dia de muita alegria, de regozijo? Ou será que eu tenho dúvida que, meu Deus, se o Senhor voltasse hoje, será que eu ia estar com os que vão se regozijar? Ou com os que vão se entristecer, né? O grande e terrível dia do Senhor. Para a igreja fiel, para aqueles que se prepararam, o grande dia, né? Nós vamos ver o Senhor face a face, nós vamos ver os irmãos heróis da Bíblia, né? Nós vamos ter tudo que nós almejamos nessa vida, tudo que nós queremos, nós vamos ter. E terrível dia para os que ficarem. Então, essa palavra, né, esse estudo que o Senhor nos trouxe, ele fala, né, da igreja de Sardes, quando o Senhor fala que ele virá como um ladrão no meio da noite, de forma inesperada para aqueles que não ouviram o Maranata. Né? A igreja de Sardes, o alerta olha, eu virei sobre ti como um ladrão. Então as pessoas tinham muita coisa para ajustar lá, né? Tinham muitas pessoas que precisavam pôr a casa em ordem. Porque se o Senhor viesse, seria como um ladrão, de forma inesperada, de forma indesejada, né? E ele levaria o que há de mais precioso nesse mundo ainda, que é o Espírito Santo. E para a igreja de Filadélfia, o Senhor fala assim, esse que vem sem demora. Porque para nós a volta do Senhor não é um medo, não é uma situação que nos traz tensão, não, pelo contrário, a volta do Senhor é que nos traz esperança. Então a esperança do Maranata, ela pulsa no nosso coração, vem amado meu, vem me tirar desse mundo, nós não temos lugar neste mundo. Eu estava conversando com uma pessoa que nem ela não é da nossa igreja, mas ela é uma serva fiel, e a gente estava falando sobre isso, não tem lugar nesse mundo para as nossas vidas, né? Não tem lugar para os nossos filhos na escola, nessas épocas, nesse mundo, não tem lugar no trabalho, né? Nos comentários, nas situações, não tem lugar para a gente nesse mundo. Mas nós amamos não ser deste mundo. Né? O nosso coração tem que amar ser forasteiro aqui, estrangeiro aqui. E essa expectativa o Senhor quer acender o nosso coração essa noite. O Senhor quer que nós possamos sair daqui hoje falando assim, olha, quando vai ser esse dia? Como será esse dia? E nós possamos pensar nisso todos os dias como uma criança quando sabe que vai ser levada para um passeio, para um lugar. Estou fazendo uma comparação, lógico, não se compara a nossa ida para o céu com o passeio, né, que a gente faz com nossos filhos, mas se eles têm essa expectativa de um passeio com a gente, imagine encontrar Jesus, né, sair deste mundo e ser levado para o céu. E essa expectativa nós temos que ter no nosso coração, nós temos que pensar nisso, nós queremos que o Senhor nos dê isso, né? Nós queremos sair daqui hoje com essa mensagem no nosso coração, olha, isso que eu venho sem demora. Se os dias são tão difíceis, nós temos tantas aflições que às vezes nos tiram esse foco do que vem sem demora, mas nosso coração tem que estar agarrado nisso. Na volta do Senhor Jesus, isso tudo vai passar, né? Nós podemos conquistar aqui tantas coisas, né? Nós podemos conquistar coisas que são importantes para a gente, o trabalho, né? A família, né? Os bens, né? O carro, a casa, uma situação melhor, né? Uma vida mais tranquila, nós queremos, nós trabalhamos para isso, mas isso tudo vai ficar. Né? O que nós vamos levar daqui? Né? O que nós vamos conseguir, né, sair daqui e qual é o que eu gerei aqui? O que nós como igreja geramos aqui? Nós estamos tendo aí evangelhos
como um ladrão, mas nós não podemos dormir. O Senhor tem isso para as nossas vidas hoje, ó, nós temos que estar atentos, alertas. Vai ter evangelização em fronteira, eu vou. Vai ter evangelização na rua, eu vou. Nós estamos aqui para anunciar o Maranata. Mas antes de anunciar o Maranata, ele tem que estar pulsando no nosso coração. Ele tem que estar ardendo na nossa alma, né? Ele tem que estar ardendo no nosso coração. Olha, Jesus vai voltar e eu vou. Eu vou. Né? Eu vou buscar o Senhor todos os dias para isso. Eu vou. Né? A gente até brinca, eu vou, nem que eu tiver que agarrar cadê, gente? Mas a gente tem que desejar muito isso, né? Então, essa é a reflexão que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite, né? Nós estamos preparados, está ardendo no nosso coração, esse desejo, ele está assim, ó, eu acordo e falar, se fosse hoje. Às vezes a gente perde isso, né? Acordar e falar, se o Senhor voltasse agora. Como eu queria que fosse hoje. Como eu queria terminar esse culto no céu, né? Meu Jesus. Como eu queria que tudo isso passasse agora. Né? As nossas tristezas, as nossas angústias. Como eu queria que isso terminasse hoje. Que eu pudesse hoje abraçar meu Salvador. Isso tem que estar pulsando, irmãos. Isso tem que estar no nosso coração. De uma maneira tão intensa que o nosso acordar tem que ser. Podia ser hoje. O nosso deitar tem que ser. Podia ser essa noite que o Senhor vai voltar. Podia ser agora que o Senhor pudesse nos levar aqui para outro lugar e nos tirar tudo isso que nos incomoda hoje. E os nossos, e as nossas preocupações, o Senhor vai cuidar, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai cuidar. Mas o nosso coração, nós vamos sair daqui hoje falando, Senhor, eu quero para o céu com Jesus. Eu quero fazer parte desse povo que vai ser levado e que vai morar no céu com Jesus. Amém? Vamos cantar o louvor? Glória a Deus. 567. Glória a Jesus. Aleluia.